Você poderia compartilhar como surgiu sua aproximação pessoal com o tema fé e justiça climática? Posso. Então, eu comecei a pensar esse tema, eu estava na faculdade, e, na verdade, um pouco antes da faculdade, eu estava escolhendo o curso para estudar na faculdade, e foi ali em 2009, 2010. Eu tinha muita certeza que eu queria fazer jornalismo, mas eu tinha sofrido uma desilusão muito grande com a profissão em si. Então, quando eu fui escolher, eu estava muito em dúvida. E eu lembro de participar de um culto de missões, e nesse culto o pastor estava pregando e ele falou: olha, eu vejo todo mundo falando que quer fazer missões e acho que tem que fazer um curso na área da saúde para poder atender o campo missionário, acho que tem que fazer um curso na área de relações internacionais por causa das questões de visto, mas eu nunca vi ninguém falar que quer fazer um curso na área de meio ambiente para poder ajudar comunidades a se desenvolver de forma sustentável. E aquilo me pegou de um jeito muito diferente. Aquilo fez muito sentido para mim, assim, parecia que minha vida toda fazia sentido. Nessa época eu já entendia minha vocação missionária e foi nesse contexto que eu cheguei em casa, comecei a pesquisar sobre curso na área de meio ambiente e me deparei com a engenharia florestal e entrei na engenharia florestal com essa cabeça de unir fé e meio ambiente. Então eu procurava muitos artigos nessa linha, eu lia muitos textos que falavam sobre isso e as coisas foram acontecendo, mas foi realmente nesse contexto de aceitar um chamado missionário para poder trabalhar essa restauração da relação da criação com o ser humano. Na sua visão, por que é importante que comunidades de fé estejam engajadas na agenda climática? Por que é importante? Porque faz parte da missão da igreja. Eu acho que a gente esquece, às vezes, que quando fala das relações quebradas do Éden, a gente sempre fala da relação quebrada com Deus, que é a mais óbvia, a mais direta ali. A gente fala muito da relação quebrada com a gente mesmo, então agora a gente precisa buscar a santidade, agora a gente precisa buscar a presença de Deus, porque a nossa relação com a gente mesmo está quebrada. A gente fala muito da nossa relação com o próximo que está quebrado. Então, sobre relacionamentos amorosos, sobre relacionamentos de amizade, e como a gente precisa que Deus intervenha nessas histórias também. Mas a gente fala pouco sobre a relação com a criação. A criação, ela está gemendo e chorando, porque ela também está sofrendo os efeitos da queda. E a gente, nas últimas décadas, a gente esqueceu disso. A igreja brasileira, até ali, a década de 80, mais ou menos, ela ainda cantava sobre a criação, a criação estava presente na liturgia, e a gente cantava sobre o poder de Deus sobre a criação, a gente pregava sobre isso, mas a gente foi perdendo. Nossos exemplos de sermão, essas verdades se perderam. Então, para a igreja, falar sobre cuidados com a criação é importante porque faz parte da missão redentora da igreja. Faz parte daquilo que Deus está fazendo no mundo, daquilo que Deus está redimindo no mundo. Então, por isso que, na minha opinião, é tão importante que a igreja fale, porque senão nossa missão vai ser incompleta. Os céus, a criação, proclamam a glória de Deus. Quando o salmista escreve isso lá no Salmo 19, a ideia dele é que nos céus está escrito em letras garrafais que Deus existe. Então, a criação é esse referencial, é esse luzeiro que ajuda a gente a entender a dimensão de Deus no primeiro momento, que ajuda a gente, que torna Deus de alguma forma ali tangível para a gente poder adorar e reverenciar a Deus. Como a IRI tem atuado nesse campo e quais frutos e os aprendizados você destacaria da experiência da organização no Brasil? Pessoal, a IRI é a Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais. Ela está atuando no Brasil há alguns anos já, né, com esse tema. E é legal, é importante falar, gente, que na IRI a gente não trabalha só com o campo evangélico. Tá? A gente trabalha com todas as matrizes religiosas, com todos os espectros político-partidários. Então, a ideia é que meio ambiente é um tema acima de disputas, né, disputas ideológicas, assim. Mas a gente atua no campo evangélico de forma muito forte, porque eu sou evangélico, tem outras pessoas evangélicas, a gente teve uma aproximação muito forte, então, com o campo evangélico. E nesse sentido, falando bem específico assim do campo evangélico, a gente tem tido a oportunidade aí de atuar sensibilizando o público, então, trazendo de volta à memória aquilo que já era feito, porque a IRI não está reinventando a roda, a gente não está fazendo nada de novo, a gente entende que a gente está fazendo ajudando as pessoas a se lembrarem o que alguns esqueceram, né?
Então existe todo um pessoal que já tem atuado nesse tema, que tem falado disso de forma sistemática. Então a IRI ajuda, colabora nesse cenário aí, sensibilizando as igrejas, as lideranças nessa temática. A gente ajuda aí trazendo formações, especialmente formações técnicas, né? Então o Calvino falava que o meio ambiente, que a criação é o livro da natureza. E é isso mesmo, né? A criação, ela é o livro da natureza. Os céus estão proclamando a glória de Deus. A criação, das suas mais diversas formas, está mostrando que Deus existe, né? Então a gente traz isso para a realidade. Como? Nas nossas formações a gente trabalha muito a temática de desastres, mostrando como os desastres que estão acontecendo, eles tiram as pessoas o direito à vida. Os desastres climáticos que a gente tem vivido, gente, é talvez aí o maior ato anti-vida que a gente tem acontecendo na sociedade, né? Dos muitos atos que a gente poderia citar. Então, já matou mais pessoas do que toda a pandemia, por exemplo. Os desastres de 2023, 2024, já matou mais pessoas do que a pandemia. Então, é algo diabólico mesmo, né? Então, a IRI ajuda trazendo luz nesses temas, desastre climático, acesso à água potável, direito de respirar puro, porque ar puro, água potável, viver numa cidade que não alaga, viver numa cidade que eu posso passar meu dia bem porque não vai ter uma onda de calor, é o plano original de Deus. Deus não criou um céu poluído, Deus não criou um rio cheio de agrotóxico, Deus não criou um mundo com desastres acontecendo e pessoas morrendo por afogamento em enxurrada. Não foi esse o mundo que Deus criou. Então a gente ajuda nas formações, trazendo luz nesses temas, mostrando o que a ciência tem produzido, o que as instituições técnicas brasileiras renomadíssimas têm construído, e a partir daí, cada liderança que se envolve com a IRI, a gente está à disposição para ajudar eles a incidirem da forma que eles quiserem. Então a gente tem lideranças aí atuando, por exemplo, que formaram uma brigada de combate a incêndios. A gente tem igrejas que começaram ministérios ambientais, de práticas ambientais, de práticas sustentáveis. A gente tem um programa na Rádio Transmundial, o Pensando Verde, que nessa temporada a iniciativa assumiu, trazendo aí os princípios bíblicos sobre cuidados com a criação. A gente tem várias organizações, como por exemplo, Efeito Prisma, a Feira de Ficção Cristã, a Movimento de Lausanne, Aliança Bíblica Universitária, enfim, N instituições que a gente apoia aí com curso, com palestra, com ativação em eventos, para poder fomentar essa temática. Então, a forma como as organizações desejam atuar, a iniciativa está à disposição para poder ajudar. O que as tradições religiosas, em sua diversidade, podem oferecer de singular para a construção da justiça climática? O que as tradições religiosas oferecem para a justiça climática, gente, é a dignidade humana. Em toda tradição religiosa, quando uma religião vai ser formada, uma das primeiras coisas que ela precisa lidar é como ela encara o meio ambiente. Qual é o lugar do meio ambiente dentro daquela tradição. Isso é o que a gente chama de prolegômenos. Dentro dos prolegômenos, a gente tem essa questão ambiental bem delimitada, assim, nos prolegômenos de cada religião. E quando ela encara isso, invariavelmente, o meio ambiente é algo sagrado e algo que assegura a vida. E isso é algo comum em todas as tradições religiosas. O meio ambiente como algo que assegura a vida, que garante a vida. Então, quando a gente entende isso, a gente vai ver que o que as tradições religiosas têm de mais poderoso para oferecer é essa dignidade à vida. É demonstrar que fazer justiça climática não é um tema político-partidário, não é um tema ideológico. Fazer justiça climática é uma questão de garantia da vida, é uma questão de proteção da vida, de proteção das nossas crianças, dos nossos idosos. Então, fazer justiça climática é isso. Justiça climática nada mais é do que, através da criação, que é algo sagrado, proteger a vida. Então, é isso que eu acredito. E no campo, em vários campos, né, em várias tradições religiosas, aí a gente poderia estender essa atuação também para esperançar, né? Quando numa sociedade marcada por desastre climático, numa sociedade cheia de injustiça climática, numa sociedade que está sofrendo tanto as questões climáticas, as religiões trazem esperança de um futuro onde
a vida de fato vai ser preservada, um futuro que não vai viver o lucro a qualquer custo, um futuro que não vive para desenvolver, para explorar, só para isso, mas que também valoriza a preservação da vida, também valoriza o cuidado, também valoriza a proteção, e a gente tem isso andando junto ali, o desenvolvimento e o cuidado, a proteção da natureza estão andando juntos. Então, essa esperança desse futuro, essa esperança que lida com a eco-ansiedade dos corações, essa esperança que coloca a criação num lugar que ainda dá para a gente preservar, apesar de tudo, apesar de toda a realidade difícil que a gente está vivendo, que nos 45 do segundo tempo dá para virar esse jogo, é algo que as tradições religiosas podem trazer aí para o enfrentamento da justiça climática, e que eu particularmente acredito que somente as religiões podem trazer essa esperança. A gente não tem outra instituição na nossa sociedade capaz de falar sobre esperança com tanta legitimidade, com tanta autoridade, quanto as religiões que estão ali no território, incidindo diariamente, gerando vida, protegendo a vida, assegurando a alimentação para as crianças, ensinando, levando a educação nos lugares mais pobres, levando hospital onde o Estado falhou. É a religião que está ali trabalhando e servindo a comunidade. Então, se tem alguém com legitimidade para falar sobre proteção da vida e para falar sobre esperança, são as religiões.